nada acontece por acaso. Por trás de cada evento, cada padrão, cada repetição que se manifesta na sua vida, existe uma ordem, existe uma lei invisível que rege tudo isso. Há milhares de anos, essas ordens, essas leis foi estudada e transmitida através de escolas de sabedorias antigas. E no século XX tivemos a divulgação do livro, o Kybalion, que reúne essas leis e nos transmite através desse pequeno livro que tem um conteúdo maravilhoso, e eu indico a vocês a ler esse livro. Tem muitas pessoas que dizem assim: Jéssica, é um livro difícil de entender. Não é um livro difícil de entender. Para entender esse livro, nós precisamos abrir a mente, precisamos nos conectar com o momento presente, com o aqui e o agora. Precisamos observar a natureza. E é isso que esse livro também nos ensina. O livro, o Kybalion, ele apresenta as 7 leis herméticas. Essas leis, elas existem no universo, quer você queira aceitar ou não, independente de qualquer coisa. Como 2 mais 2 é 4. As leis existem e as leis regem o universo e regem a nossa vida. O hermetismo nos ensina que o universo ele existe em formato de camada, com planos visíveis e invisíveis, com várias dimensões. Segundo essa filosofia, o ser humano ele não é uma parte separada do universo, da natureza. Pelo contrário, todas essas leis que regem o Sol, a Lua, o ciclo de plantação, todas essas leis, elas acontecem dentro de nós, porque nós fazemos parte do todo. Então, tudo que acontece na natureza também acontece em nossas vidas, de forma consciente ou inconsciente. Por isso, compreender essas leis é muito importante para que possamos ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz. Carl Jung já dizia: enquanto você não tiver noção, enquanto você não tiver consciência das suas sombras, dos seus traumas, você se deixará ser levado pelo o destino, né? Se deixará ser levado pela vida achando que isso é um destino, mas não é. São suas sombras, são os seus traumas que guiam a sua vida assim como se você fosse uma folha solta por aí. Então, muitas das vezes a pessoa pensa que é o destino dela, mas não é. Ela só não está consciente. Ela não está consciente das sombras, das luzes que ela carrega. E é por isso que ela fica vagando pelo universo, vagando pela vida. Carl Jung não diz nessas palavras, mas eu estou trazendo aqui nesse formato para que possamos entender. O primeiro princípio, a primeira lei das 7 leis herméticas é o princípio do mentalismo, onde diz que o todo é mental. O todo é mente, o universo é mental. Já dizia Racionais, a mente é força criadora. Segundo Kybalion, não existe somente a realidade material, mas também existe a realidade mental. Tudo que existe, primeiro, teve criação no campo mental, surgiu através de uma ideia, surgiu através de um pensamento. Então, nós pensamos e depois materializamos. Nós somos criação da mente do todo. Então, uma pessoa, ela tem a ideia,
né, de criar um copo nesse formato. Então, isso vai ser criado primeiro na mente dessa pessoa. Ela vai pensar nisso. E depois que ela pensar, ela vai materializar. Existe uma questão que é muito importante e que precisamos ficar atentos, é que muitas das vezes podemos pensar muito e criar pouco, ter dificuldade de materializar. Por isso a importância do aterramento. Por isso que eu sempre falo, vamos nos aterrar, põe os pés no chão. Quando eu falo pôr os pés no chão, não é só no sentido figurado, é sim ir lá pôr seus pés na terra, para sentir a energia da terra, fazer o aterramento. Se você não puder pôr os pés na terra, põe as mãos em um vasinho de planta. Eu sempre dou esse conselho para quem mora em apartamento, para quem mora em uma cidade grande, que infelizmente tem pouco parque, pouca área de mata. Tenha um vasinho de plantas dentro de casa, põe ali a mão, você já vai sentir o aterramento. A nossa mente, os nossos pensamentos, eles são muito importantes. Se partirmos desse princípio, desse ensinamento, que a mente ela é força criadora, então podemos entender, acreditar e aceitar que a nossa mente ela cria a realidade ao nosso redor. Então, se você tem uma mente confiante, se você confia em você, se você acredita que você é capaz, você terá muito mais chances de conquistar. Por que eu digo muito mais chances? Porque, gente, existe muita coisa que devemos aprender, tá? Sobre essa questão da mentalidade, da criação mental. Por quê? Apesar da nossa mente ser força criadora, nós também temos o chamado inconsciente coletivo. Nós também temos as questões que estão ali impregnadas no nosso campo morfogenético, que são os nossos dons e talentos herdados, mas também os traumas. E eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o poder do inconsciente coletivo e também vou dar uma palhinha sobre essas informações que captamos no campo morfogenético. Tá, Jéssica, então o universo é mental, a minha mente cria a realidade, mas aí tem essa questão, beleza. Então como que eu faço para resolver isso? Limpar a mente. Precisamos limpar a mente, fazer reprogramação mental, é muito importante, ter clareza de pensamentos e também nos policiar com o que escutamos, com o que assistimos, com o que lemos. Hoje em dia temos o influencer, o influenciador. Olha que palavra-chave. Então você tem uma pessoa que te influencia. Ah, não, não me influencia. O nome é influencer. Ou o nome está errado. Então, nós temos as influências. Então, por isso necessitamos adquirir, precisamos ter acesso a boas informações, informações que nos ajudam a crescer. Por isso, existe um bombardeio das redes sociais, da mídia no geral, para nos trazer muitas informações de tragédia. Então você liga a TV, só tem tragédia. Ou então consumismo. A partir disso, a nossa mente, ela só entende, ela só conhece e enxerga tragédia, consumismo e todas essas outras palhaçadas que encontramos aí nas redes sociais. Se você for procurar uma biblioteca, é difícil. Tem muito show de graça e é muito bom porque música é cultura,
mas tem pouco cinema gratuito. Mas também depende do filme que você assiste. Mas assim, existe poucos eventos culturais que traz um ensinamento, uma sabedoria para os jovens, principalmente. Tudo que vemos são coisas que servem somente para trazer uma dopamina barata, que serve somente para nos deixar mais iludido ainda com a vida, para que os nossos pensamentos sejam pensamentos estressados, pensamentos de escassez, pensamentos de frustrações, pensamentos de agora fugiu o pensamento de incapacidade. Isso é uma coisa que sem perceber é mostrado nas redes sociais, quando você compara a sua vida com a vida de uma pessoa que você nem conhece e você julga que aquela pessoa ela é mais rica, mais feliz, mais cheirosa, mais gostosa do que você, mas é só um recorte que você está vendo. Então isso faz com que a pessoa se compare com a outra, e quando ela está muito ocupada se comparando com outra pessoa, ela não consegue criar a própria realidade. Então, com isso, as pessoas elas podem ficar muito perdidas, sem saber o que realmente deseja, o que realmente quer, o que realmente gosta. E por conta disso, as pessoas são manipuladas a se vestir, a escutar música, a gostar de pessoas que, na verdade, na própria essência dela, ela nem gosta tanto assim. Seguindo essa linha de pensamento, é por isso que você provavelmente já escutou falar que as pessoas falam assim, a sua casa, o seu guarda-roupa, ele é reflexo da sua consciência. E é verdade, porque se a sua mente está bagunçada, a sua casa está bagunçada, as suas roupas ficam sujas, então tá tudo muito bagunçado. E muitas das vezes você vai a um restaurante ou você conhece uma pessoa e a casa e a vida dela também está bagunçada, porque você está nessa frequência, porque o universo ele é mental, então você só vai viver em um universo que está relacionado, que está na mesma frequência, que está na mesma linha da sua mente, dos seus pensamentos. Por isso que quando você vê uma pessoa assim, muitas das vezes, muito tranquila, sabe, entendeu? Falar assim com tranquilidade, com clareza, aquela pessoa que ela é muito organizada, pontual, provavelmente você vai encontrar na casa dela um guarda-roupa organizado, uma casa organizada, um carro organizado. Isso é muito comum. Digo isso para que você faça a sua análise, a sua reflexão. Agora vamos para o segundo princípio, que é o princípio da correspondência. Quem nunca ouviu aquela famosa frase: aquilo que está em cima é igual àquilo que está embaixo, aquilo que está dentro é igual àquilo que está fora. Nada existe de forma isolada. O micro reflete o macro, o pequeno espelha o grande. Os mesmos padrões que regem o cosmos regem também a nossa vida. Por isso que alinhamento interno significa alinhamento externo. Desordem interna se transforma em caos. Conflitos que existem dentro de nós se manifestam na nossa vida. Um exemplo
você sempre vai ter situações repetidas na sua vida até que você lide com o conflito que existe dentro de você. Se você ainda não superou essa situação ela vai voltar a acontecer na sua vida de forma repetitiva. Repetitiva, porque isso está dentro de você. Você está alinhado com aquilo. Por isso que muitas das vezes a pessoa fala, Jéssica, mas não é isso que eu quero para minha vida. Sempre aparecem pessoas dessa maneira, sempre aparecem pessoas fazendo a mesma coisa na minha vida, tanto no campo da amizade, tanto no campo profissional, tanto no campo amoroso, mas isso só está refletindo o que está dentro de você. É difícil ouvir isso? É chato? É chato, mas é a realidade. Observar a si mesmo é a melhor forma de resolver essa situação para que você não repita padrões internos que vão refletir em padrões externos. Olha, um exemplo. A vida é como um espelho. Aquilo que você está vendo no espelho é aquilo que você é aquilo que está dentro de você, é aquilo que faz parte da sua essência naquele momento. Você já ouviu aquela frase, só vemos no outro o que existe dentro da gente? É basicamente isso. As coisas não acontecem com você, elas acontecem a partir de você. Quando não se tem amor próprio, é comum de encontrar pessoas que não o ame e não o valorize. Um exemplo, se você não se põe em primeiro lugar, se você não se valoriza, se você não se cuida, é comum você encontrar pessoas que não vão te valorizar, que não vão te oferecer o melhor. Isso é comum, por quê? Porque o amor, ele não está dentro de você. Você não tem esse amor próprio. Então, como você vai querer que o que está fora, que vem a partir do que está dentro de você, o ame? Não vai ter como. Não vai ter como. Esse é o princípio da correspondência. E daí você pode pensar, nossa, isso é um karma na minha vida. Não, isso não é um karma. Isso é o universo te avisando, te alertando, te colocando ali situações repetitivas para ver se você muda, para ver se você enxerga. O universo, ele trabalha assim, ele vai te mostrar sinais, ele vai te trazer informações. O universo, a espiritualidade, trabalha de forma sutil, gentil. Às vezes não, mas na maioria das vezes trabalha de forma sutil, através dos sinais. Então precisamos ficar atentos aos sinais. Observe quais padrões se repetem na sua vida. Jéssica, como assim quais padrões? O que acontece sempre na sua vida? Não importa o que você faça, você vai, você volta, você tenta ali mudar, fazer alguma coisa ali, você tenta fazer diferente, mas aquilo volta a acontecer. É porque muitas das vezes tratamos de traumas, tratamos de questões que estão desalinhadas dentro de nós, daí são várias questões, muitas das vezes tratamos isso de forma superficial, colocando a situação ali para debaixo do tapete. Um exemplo, você começa a se relacionar com alguém e você é traído. Então você vai lá e se separa daquela pessoa. Você colocou a situação debaixo do tapete. Mas você não descobriu o que te levou a se relacionar com uma pessoa que te traiu. Então, qual é o padrão? Por que você se relaciona com essa pessoa? Como essa pessoa chega na sua vida?
como essa pessoa chega na sua vida. Porque tem uma tendência das pessoas chegarem da mesma forma, da mesma maneira. As situações, elas chegam da mesma forma, da mesma maneira. Um pouco diferente, com uma maquiagemzinha ali para se disfarçar, mas é sempre da mesma forma. O sinal sempre chega, o sinal de alerta. Ou, às vezes, o sinal verde. Mas você está atento? A terceira lei eu acredito, pelo menos assim, no meu caso, foi uma das mais difíceis, que é a lei da vibração. A terceira lei, ela diz que tudo vibra, nada está parado, está tudo em constante movimento. E o que importa é mais a sua vibração do que a sua essência. Então, de nada adianta você ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa gentil, se você não vibra na frequência daquilo que você deseja, na frequência daquilo que você quer. Por isso que o que você mais vê é gente boa se dando mal, e muito mal, e pessoas boas, e pessoas assim não tão boas, pessoas de caráter duvidoso se dando bem. Por quê? Porque elas estão na frequência daquilo que elas querem e elas vão atrás. Enquanto a pessoa boazinha, ela está ali abrindo mão daquilo que ela quer, daquilo que ela deseja, para abrir espaço para o outro. Então ela está fazendo, sabe o quê? Ela está dizendo para o universo que ela pode ficar em segundo lugar, que ela dá a vez dela para o outro. E assim ela vai ficando sempre para trás. É triste, mas é a verdade. Como eu disse, não é questão de acreditar, é a verdade, é uma lei da natureza. Então, só nos basta tentar aí resolver essa questão da melhor forma possível. Emoções densas, emoções negativas, nos paralisam. Elas têm uma vibração assim mais baixa, mais densa, mais lenta. E essas emoções, elas baixam a nossa vibração. Então, o medo, ele paralisa. Ah, sim, o medo, ele também às vezes... Isso, mas essa já é outra questão. O medo, ele paralisa. O medo, ele na escala Rank's, ele é a frequência mais baixa que existe. É a pior frequência que existe. Muitas pessoas estão vibrando no medo. No medo. Quantas pessoas têm medo de ir em um determinado lugar porque dizem que é perigoso? Quantas pessoas têm medo de entrar em um local para comer porque tem medo da conta? Tem medo da conta. Ou tem medo de passar vergonha. Quantas pessoas gostam de uma outra pessoa e gostaria de se declarar, não se declara por medo? Quantas pessoas têm vontade de fazer uma faculdade e não faz porque tem medo de não conseguir pagar, que tem medo de não conseguir passar? Quantas pessoas se formam e não exercem a sua profissão por conta do medo? Fica parado, fica ali com a vida estagnada por conta do medo. E você não vai resolver os seus medos lutando contra eles. Você vai resolver encarando os seus medos, encarando aquilo que te paralisa. Então nós temos que encarar. Primeiro passo é aceitar que aquele medo, que aquilo existe. Porque quando você aceita, você consegue fazer as coisas para mudar. E uma das melhores formas de mudar essa vibração, de sair dessa energia do medo, é a mudança de lugar, de locais.
Então, você mudando de lugares que você frequenta, automaticamente as pessoas também vão mudar. Então, você vai ter acesso a pessoas com outros pensamentos, com pensamentos mais altruístas, com pensamentos mais corajosos. Então, aquele pensamento, ele vai sim te impactar. Ele vai fazer a sua frequência assim, se elevar. Dependendo do lugar onde você está, da música que você escuta, isso baixa a sua frequência, isso pode te trazer medo. Mas quando você passa a escutar músicas que te falam que você é uma pessoa maravilhosa, que você é vencedor, que você vai conquistar, que você é uma pessoa muito amada, essas músicas, elas mudam a sua frequência. Então é muito importante tomar cuidado com essas músicas que falam, eu sou corno, eu não tenho dinheiro. Cuidado com esse tipo de música, tá? Cuidado com esse tipo de música. Inclusive, eu sou uma pessoa que gosto muito de escutar rap, trap. Eu escuto bastante. Eu sou uma pessoa muito eclética, né? Mas eu gosto muito de escutar esse tipo de música, assim. E existe muito preconceito, mas nessas músicas vocês podem sim encontrar palavras que vão te ajudar a elevar a sua frequência. Tem uma questão que mudaram as frequências da música. As músicas, elas vibravam na frequência 432 Hz. Mas aí mudaram para 440. Existe aí uma diferença muito grande, porque a frequência 432 é uma frequência que nos eleva, e a 440 já é uma frequência assim, que nos deixa preso no medo, né? Em algumas energias não tão positivas, mas isso já é assunto para outro vídeo, para outro momento. A quarta lei fala que tudo é duplo, tudo tem o seu lado oposto. O que isso significa? Tem aquela frase, nada se cria, tudo se transforma. Então não tem como você fazer a mudança do quente para o sólido, entende? Não tem como. Então você tem os lados complementares. Então, ou tá quente ou tá frio, ou tá úmido ou tá seco. Entender isso nos ajuda a entender a alquimia mental, e não só a alquimia mental, mas para quem também gosta, né, de fazer magia. Então, você não muda, você transforma uma emoção negativa em uma emoção positiva. Você transmuta o ódio em amor, a raiva em amor. Então existe essa transmutação. E isso é muito utilizado quando fazemos o vampirismo energético que eu falo para vocês, né? Muitas das vezes eu já comentei isso em alguns vídeos, que quando alguém te envia uma palavra negativa, quando alguém te envia uma magia negativa, muitas das vezes você não precisa limpar aquilo. É muito mais eficiente você pegar aquela energia e transmutar, que ela vai assim, ó, entendeu? Lá do outro lado. Então, uma forma de fazer isso, uma forma bem simples, é você falar assim, tudo que essa pessoa me deseja de ruim, de negativo, eu transformo em beleza, eu transformo em riqueza. Se a pessoa faz uma magia para destruir a sua saúde, você já transforma aquela doença em mais saúde para você, né? Porque qual que é o oposto de uma pessoa doente? É uma pessoa saudável. Então você vai fazer
essa transição, essa transmutação, essa alquimia. A quinta lei é a lei do ritmo. Tudo flui, tudo tem fluxo ou refluxo. Então, você já sabe, se o alimento não flui ali, né? Você tem o quê? O refluxo. Se não fluir, se não descer, você vai ter o refluxo. Caiu aqui a plaquinha. Nada permanece no auge. Uma hora tá lá em cima, outra hora cai. Essa questão de que nem tudo fica em cima e nem tudo fica embaixo, que a vida é cíclica, que a vida dá volta, isso é muito comum, né? Isso nós podemos ver no dia a dia. Quantas pessoas você já viu assim, muito rica, depois perdeu tudo. Então, o que acontece nesse meio tempo? A pessoa não sabe lidar com as voltas que a vida dá. Um exemplo, quem trabalha por conta própria. No início do mês tem muito dinheiro, ou até quem trabalha, né, contratado por outra pessoa, presta serviço. No início do mês tem muito dinheiro, então você ganha, tá fluindo. Só que quando chega o final do mês, daí acabou a grana, né? Então, esse é o fluxo. Tem um período que você tem muito e tem um período que você tem pouco. Isso nos ajuda a entender melhor sobre a disciplina, como ter disciplina. E por que muitas pessoas não conseguem ter disciplina? Por conta dessa lei. Então, se um dia você trabalha muito, se um dia você se esforça muito, se dedica muito, é comum, é normal que no outro dia você esteja cansado. Por quê? Porque você foi muito lá na frente. Então agora você precisa voltar, precisa retornar. E isso está aqui representado pela roda da fortuna. Então a gente precisa aprender a ter um ritmo leve, tranquilo, para poder ter disciplina, para poder conseguir dar conta da vida. Porque se você é uma pessoa que não se organiza e tem que em alguns dias fazer muito, aí no outro dia você já não vai conseguir fazer tão bem as coisas ou nem vai fazer. Por isso é muito importante a disciplina, tá? Ter disciplina e ter leveza, encontrar o ponto central, o equilíbrio. Por quê? Também temos essa tendência, às vezes a pessoa se doa muito para uma pessoa, para uma situação e depois ela se cansa. Quantas vezes você já não se doou tanto, demais, além da conta, e depois você se cansou e já não queria nem fazer mais nada? É por conta disso. Então a gente precisa entender esse ritmo, a gente precisa entender essa lei, porque entendendo isso, vamos conseguir ter mais disciplina, mais equilíbrio e principalmente nos preparar. Essa lei também nos traz um grande ensinamento, que é um ensinamento sobre o dinheiro, porque devemos guardar em época de fartura, para que nas épocas mais escassas tenhamos ali algo de reserva. Então, a lei do ritmo e compensação, ela está presente no nosso dia a dia. Por isso que são leis que regem a nossa vida, rege o cosmos e rege o ser humano. Porque em um dia de muito sol, faz tanto sol, que acaba às vezes chovendo, porque precisa compensar todo aquele calor com a chuva, entende? Toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Isso explica muito a interação do ser humano.
Então, quando você tem uma ação, uma reação acontece de forma automática. Quando você decide uma coisa, outra coisa é decidida de forma automática. Uma causa cria um efeito. Um exemplo, a causa do feminismo, ele criou vários efeitos. Teve leis que foram criadas, né? Por causa da violência contra as mulheres, teve leis que foram criadas, teve livros escritos. Então, qual foi o efeito? Qual está sendo o efeito do feminismo por conta da causa do feminismo? Esse é um dos conceitos. A causa da pobreza extrema. A causa da pobreza extrema, ela tem um efeito. Ela tem pessoas morando na rua, ela tem pessoas com vícios em drogas, ela tem o efeito da violência. Então, por causa de que isso aconteceu? Entende como essas leis estão no nosso dia a dia? Tudo aquilo que acontece por acaso na sua vida precisa de atenção, porque nada acontece por acaso. Se aquilo aconteceu, algum motivo tem. Então precisamos ficar em alerta. Pensamentos, ações, tudo isso tem uma causa. Qual será a causa? Será que é por causa de um trauma? Será que é por causa de uma emoção aprisionada? Por que você toma essa decisão? Por causa de que você toma essa decisão? Por causa de que você escolhe se manter nesse emprego, nesse relacionamento? Por causa de que você escolhe vestir essa roupa que você veste? É porque você gosta do estilo? Ou aconteceu alguma coisa que fez com que você se vestisse dessa maneira? Um trauma que faz com que você se vista assim? Olha, esse dia eu achei uma coisa muito interessante. Eu estava caminhando pela rua e eu tô ouvindo uma criança chorando de forma desesperada, e a criança, ela tava falando assim: eu vou apanhar, eu prefiro apanhar, mas eu não vou vestir essa roupa. Eu achei uma criança assim muito decidida, porque as crianças de hoje em dia, elas já vêm, né, com esse download. Elas não são como as crianças de antigamente, né, que aceitava tudo calado. Hoje em dia eles, né, vou te contar uma coisa. Às vezes é um pouco complicado, a gente tem que, né, direcionar essa criança, trazer clareza, mas deixar ela fazer as escolhas dela. Então ela sabe, entendeu? Ela sabe o efeito que vai ter, mas ela quer usar aquela roupa. Ela está disposta a ser castigada, ou apanhar, como a mãe dela disse, mas ela ia vestir aquela roupa. E por que eu dei o exemplo dessa criança aleatória? Porque às vezes você foi obrigado a vestir um tipo de roupa que você não gostaria de vestir. E hoje em dia, ou você veste aquela roupa porque você não conseguiu sair dessa caixinha, ou você veste uma roupa totalmente diferente. Então tem, né, essas questões também. Então, 99% das nossas escolhas, elas têm uma raiz, O gênero está em tudo. Não se trata de gênero biológico. Se trata de princípios: ativo, receptivo, ação, gestação, direção e nutrição. Onde há apenas ação, existe desgaste. Então, se você age muito e não gesta, você se desgasta. Então, se você tem um projeto
você tem que agir, esperar um pouco, agir, esperar um pouco, e assim nós vamos indo aos poucos. Vai agindo e gestando, agindo e gestando. E isso que fala do gestar, do gerir, né? Então você tem que gerir as suas ações, você tem que organizar, você precisa de dar um tempo para que as coisas se organizem na sua vida. Onde há muita receptividade, existe muita estagnação. Então, se você é uma pessoa muito receptiva, se você é uma pessoa que aceita tudo, se você é uma pessoa muito passiva, pode ter uma tendência de acontecer uma certa estagnação de outras pessoas ou de uma situação, entende? Então, se você está sempre aceitando aquilo daquela forma, daquela maneira, sem se questionar, o que vai acontecer? Vai estagnar. Aquilo não vai mudar, não vai melhorar. Então, se existe algo na sua vida que está acontecendo e você não está satisfeita, mas mesmo assim você recebe aquilo, você aceita aquilo, a tendência é da situação ficar ali do jeito que está e nada mudar. Então, o princípio do gênero, ele não está ligado ao físico, tá? Ele não está ligado ali à sua orientação sexual, ele está ligado a um princípio da lei da natureza, tá bom, gente? Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando e explicando também. Vou trazer um outro vídeo porque foi um dos primeiros vídeos que eu fiz nesse formato, né? Que conta sobre o livro O Banquete de Platão, e em uma parte desse vídeo eu falo sobre como era o formato do ser humano antes da intervenção de Zeus. Então eu vou contar para vocês, tá bom? Então, esse foi o vídeo, ficou um vídeo assim bem longo, espero que vocês tenham gostado, e quem gostou, deixe um like, deixe um hype aí para ajudar aqui no canal. Eu vou tentar hoje ou amanhã trazer o vídeo falando sobre o nosso inconsciente coletivo. Por quê? Porque esse vídeo sobre o nosso inconsciente coletivo, ele vai agregar nesse vídeo aqui, vai trazer mais entendimento sobre como as leis herméticas, as leis universais regem a nossa vida, beleza? Então, muito obrigada, deixe o seu like, deixe sua curtida, se inscreva no canal de informações, porque quando sai vídeo novo, eu posto lá no canal de informações, e também, quando eu lembro, eu posto lá as lives que eu abro, a live de perguntas e respostas. Beijos, boa sorte sempre, e se observe, se analise, observe a natureza. Você está em sincronia? Você está no mesmo ritmo da natureza ou não?